Olá, caros amigos do YouTube, eu sou Kátia Magalhães, sejam todos muito bem-vindos ao canal Chá com Debate, o seu espaço de interlocução livre e democrática na internet. Hoje teremos um vídeo até certo ponto especulativo, porque vai abordar uma matéria sobre a qual nós pouco ou nada sabemos. Quero me referir à PEC da reforma administrativa. E por que nós pouco ou nada sabemos a respeito? Porque ela se encontra engavetada no gabinete presidencial há pelo menos 60 dias. De toda forma, apesar do caráter especulativo da nossa discussão de hoje, eu acho interessante nós trazermos um debate preliminar sobre questões muito complexas que afetam a nossa sociedade, dá uma olhada no panorama de outros países que estão tendo de lidar com o problema e também abordar os principais desafios que possivelmente serão enfrentados por essa PEC. Bom, de início, eu acho que a gente deve contextualizar a necessidade, ou melhor, a premência de uma reforma administrativa e com base em quê? Com base no relatório gerado recentemente pelo Banco Mundial, que vocês devem ter acompanhado na mídia, foi objeto de ampla divulgação na mídia, intitulado, desculpem me consultar, Gestão de Pessoas e Folha de Pagamentos do Setor Público Brasileiro, o que dizem os dados. E dentre os dados, a meu ver, muito preocupantes, apontados por esse relatório, constam, por exemplo, coisas bastante graves, tais como o salário de um. Primeiro, fazer uma colocação para vocês. De acordo com esse relatório, o problema não reside no número de servidores, mas sim nos salários e nas distorções geradas pelo sistema. Ainda segundo o relatório, os salários mais elevados dentre as três esferas de governo se encontram no Poder Executivo. E dentre os três poderes, também de longe, disparadamente de longe, no Poder Judiciário. Vejam, segundo os dados apresentados pelo Banco Mundial, um funcionário público, um servidor público do Executivo, ganha aproximadamente 96% a mais que um congênere atuando na iniciativa privada, com a mesma formação e nas mesmas funções. Isso me parece, no mínimo, bastante inquietante. E revela um problema no mínimo, de desajuste de contas públicas. Vamos ver, um dado que me interessou bastante foi avaliar como certos países da Europa, me refiro particularmente à Europa, que foram mencionados numa reportagem recente, veiculada no jornal Gazeta do Povo. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Essa reportagem, publicada na Gazeta do Povo, se não me engano, mais ou menos uma semana e meia, duas, mas vocês verão o link, ela aborda, em brevíssimas linhas, a forma como três países europeus têm lidado com a questão do serviço público, do funcionalismo público. Vamos ao primeiro, Portugal. Portugal era um país que há pouquíssimo tempo estava à beira do caos fiscal, com suas contas completamente desajustadas, teve que passar por uma política de ortodoxia de gastos gigantesca. Em Portugal, a reportagem destaca duas medidas adotadas pelo país. Uma foi a redução no número de carreiras, que já implicou numa certa contenção de gastos. E, em segundo lugar, o que eles chamam de taxa de reposição. Por exemplo, a cada dois servidores que iam se aposentando, um era contratado. A essa taxa de 2 para 1, eles conseguiram uma razoável diminuição no staff, na quantidade de pessoal. Vamos a um outro que é destacado pela reportagem. Reino Unido
Reino Unido também se encontrava com alguns problemas de contas públicas. E um aspecto que muito chamou minha atenção nas medidas adotadas pelo governo para contenção de gastos no setor público foi o que se chama na reportagem de ingresso lateral. O que é isso? É a admissão de funcionários em níveis hierárquicos superiores, o que permite a entrada no sistema de pessoal altamente qualificado, já altamente qualificado, que pode desempenhar a sua tarefa e pode desempenhar também algumas tarefas que seriam de subordinados seus. Isso economiza muito pessoal no organograma. E aí me veio à cabeça a questão que é destacada também na reportagem, a questão da mobilidade, da progressão da carreira no serviço público no Brasil, que até onde eu saiba, e aí vocês podem me dar maiores subsídios, vocês que estiverem me assistindo, me parece ser baseada principalmente em tempo de serviço. Quando na Inglaterra eles têm optado por uma progressão de carreira com base em desempenho, que me parece um critério bem mais racional, porque você pode ter um jovem talento que tem ingressado ontem, há pouquíssimo tempo, no serviço público e tem um desempenho maravilhoso, esse jovem vai ficar, entre aspas, marcando passo, enquanto pessoas bem mais velhas, pelo simples fator etário, já tiverem avançado um notável progresso nas suas carreiras. Isso me parece uma distorção e é bastante apontado na reportagem. Terceiro país, a França. A França é um país que costuma ter problemas muito semelhantes aos do Brasil em se tratando de serviço público. Então, o parlamento francês, já desde 2009, tem estudado à farta propostas de flexibilização na contratação de pessoal, talvez pessoal temporário para alguns cargos, eles estão em estudo. De toda forma, o que se reconhece no mundo todo é que esse sistema de serviço público tem que ser mexido, inclusive para se adequar a uma nova era digital, a um século XXI muito mais informatizado. Agora vamos ao aspecto que me parece nodal desse vídeo, que é a questão da instabilidade no serviço. Essa é uma questão bastante controversa, a qual certos grupos corporativos parecem se agarrar até com certo desespero. Bom, a estabilidade é um instituto que consta da nossa Constituição, no artigo 41, e só para contextualizar o assunto, dispõe a nossa Constituição que o servidor se torna estável mediante dois requisitos: admissão em concurso público e 2, lapso de 3 anos desde da sua posse no serviço público. Agora, contrariamente ao que as pessoas costumam tanto alardear, é possível, ou melhor, seria possível, sim, desligar servidores públicos, demiti-los, sob que critério? Mediante avaliações periódicas. Isso está previsto na nossa Constituição, no próprio artigo 41, quando dispõe que o servidor estável pode ser desligado mediante sentença transitada em julgado ou mediante uma avaliação negativa durante uma avaliação periódica. Só que sabemos, e aí, por favor, comentem, divulguem experiências que vocês tenham visto, vivido. Sabemos que no Brasil, essas avaliações periódicas não são propriamente feitas com muito rigor. E você, aí, servidor público que me ouve, que é comprometido com o seu trabalho, eu pergunto a você, a quantos projetos seus você teve muitas vezes que renunciar, você teve que postergar, porque os seus colaboradores
não tinham o mesmo grau de comprometimento no trabalho que você, e você não tinha meios de pressão sobre eles, você não tinha como virar-se e dizer assim, por favor, entre nesse processo, faça, desempenhe a função X, Y, Z, porque é a sua tarefa aqui. Você não tinha como fazer isso, porque se você fosse se reportar ao superior hierárquico de ambos, certamente ele arrumaria alguma solução conciliatória e muito dificilmente ele imporia qualquer tipo de sanção àquele servidor negligente, aquele servidor faltoso, que não demonstra quase comprometimento com o seu trabalho. Tanto assim é que numa entrevista que eu li por esses dias no El País, jornal El País, entrevista concedida por um advogado especializado em direito público, cujo link também constará da descrição desse vídeo, o entrevistado menciona que dos mais de 7.700 servidores federais demitidos, desligados do serviço público desde 2003, nenhum o foi por critérios de avaliação de desempenho. Eu acho que esse dado fala por si só. E se nós formos analisar o que se passa também em outros países do mundo, que consta da entrevista desse advogado, outras democracias ocidentais também prevêem a estabilidade, só que lá a estabilidade não é vista como um engessamento, como uma impossibilidade de se mexer com o pessoal, mas sim, no máximo, como uma garantia ao exercício livre de certos cargos de Estado. E aí eu vou exemplificar para vocês o cargo de juiz. O cargo de juiz só pode mesmo ser exercido com independência e autonomia se o titular do cargo dispuser de estabilidade. E aí eu até convido vocês a imaginarem o que teria acontecido se o hoje ministro, outrora juiz, Moro, não dispusesse de estabilidade quando ele mexeu, quando ele afetou e determinou a prisão de pessoas extremamente poderosas, ricas e influentes no país. Talvez tanto a Operação Lava Jato quanto outras diversas operações anticorrupção tivessem sido abortadas. Então, esse é um convite que eu faço para vocês para refletirem sobre essa questão da estabilidade, que no Brasil, reitero, é vista como uma acomodação do servidor, como uma forma de torná-lo invulnerável, completamente protegido, não passível de demissão, nem mesmo quando ele se recusa a realizar as funções inerentes ao seu cargo, a comparecer regularmente ao seu trabalho. Sabemos desses problemas brasileiros. E eu gostaria muito de ouvir a experiência de vocês a esse respeito. E, por fim, eu gostaria de fazer uma provocação, que certamente vocês já viram, com a qual vocês já depararam por inúmeras vezes na sua vida, nas suas vidas, mas que talvez não tenham dado a devida relevância. Vocês já observaram que em todas, eu digo todas as repartições públicas, pelo menos todas as que eu frequentei, juízo, INPI, inclusive militares, repartições públicas civis e militares. Quando você adentra a repartição, o que você encontra bem proeminente, em geral, na parede de entrada da repartição? Crime de desacato, 2 pontos. E ali você encontra uma tabuleta afixada à parede com o tipo penal de desacato, 2 pontos. Desacatar funcionário público no exercício de suas funções.
com a pena, com a multa, etc. Agora eu pergunto a vocês que também frequentam estabelecimentos privados, por um acaso vocês deparam com tabuletas onde constam crimes contra, estou procurando os análogos, crimes contra a honra, que são os tipos penais de calúnia, injúria e difamação, que são os crimes contra a honra praticados contra a honra dos cidadãos comuns. Vocês encontram esse tipo de tabuleta em restaurantes, em lojas, em escolas privadas? Acredito que não. Pelo menos eu nunca vi. Bom, eu acho que esse fato pode nos levar a duas conclusões muito preliminares. A primeira é a relevância, a enorme importância que a sociedade brasileira dá ao serviço público como tal. Parece, diante desse fato, que é mais grave você atentar contra a honra de um servidor público que atentar contra a honra de um cidadão comum, de apenas um cidadão que não exerça cargo público. Em segundo lugar, talvez mais importante até, por que será que nos estabelecimentos privados você não depara, ao chegar a um restaurante, por exemplo, você vai ávido para fazer a sua refeição e você encontra a tabuleta? Crimes contra a honra, injuriar alguém, caluniar alguém. Eu pergunto, você não acharia no mínimo antipático da parte desse restaurante colocar uma tabuleta dessa? Pois é, essa é a segunda conclusão muito preliminar a qual eu tendo a chegar. É que no serviço privado, nos estabelecimentos privados, a importância maior é dada à intenção de agradar o seu cliente, de agradar o seu consumidor. Por uma razão muito simples, porque se ele ficar desagradado com aquele produto, com aquele serviço, ele não retorna e o dono do estabelecimento vai falir, os empregados vão perder seus empregos e vai ser uma verdadeira tragédia. No serviço público, a colocação dessa tabuleta me parece bastante significativa e mostra que aquelas pessoas, aquela coletividade, como um sistema, está mais preocupada em proteger a sua própria honra do que em ouvir eventuais críticas, reclamações, queixas da pessoa, dos cidadãos que se dirigam à repartição e que são, em última análise, os consumidores finais dos serviços públicos. Bom, então agora, encerrando esse vídeo, ficamos à espera da apresentação da PEC, da reforma administrativa, não sabemos quando, porque em vez de se ocupar dessas premências, dessas urgências enquanto o país patina, o nosso presidente parece mais preocupado, mais ocupado em xingar pessoas, em xingar jornalistas, inclusive com insinuações de cunho sexual, em afirmações bastante grosseiras, e parece ter esquecido por completo da apresentação da PEC, pelo menos da PEC da reforma administrativa, talvez receando aí sim confrontar interesses bastante poderosos no país. Bom, esses eram os meus comentários hoje. Se vocês tiverem gostado desse vídeo, deixem seus likes, seus comentários e até o próximo Chá com Debates.